Eu vou pedir para o Circe permanecer aqui conosco no nosso palco, porque ele também vai mediar o terceiro painel do nosso evento, que terá como tema, que terá como assunto um tema que está na ordem do dia, habitação popular. Falamos um pouquinho agora, vamos falar novamente. Minha Casa Minha Vida, déficit habitacional no Brasil, repasses do FGTS e simplificação dos procedimentos do FGTS para uso do funding. Esses são alguns pontos que serão debatidos neste próximo painel. Mandem as suas perguntas para nós por meio do QR Code que está na tela ou por meio da programação do nosso evento, tá bom? Ao final do painel, nós vamos respondê-las. Convido, então, ao palco Inês Magalhães, vice-presidente de habitação da Caixa. Convido também Ailton Madureira, secretário nacional de habitação. Luiz Alberto Valadão Júnior, gerente executivo do Banco do Brasil. E convido também Reinaldo Iapequino, presidente da CDHU. Podem se acomodar e agora eu passo a bola novamente ao Circe Bonatelli. Vamos lá falar sobre habitação popular. Na visão do Bira da Tegra, tem o cavalo, que é a média e alta renda, e o camelo, que é duro de montar, que é a habitação popular, porque é um projeto que tem as suas características próprias. Bom, eu gostaria de começar falando com o Ailton. Eu acho que, Ailton, eu acompanhei o painel que você participou ontem, sobre o mesmo tema, num outro evento, e eu vejo que tem uma pergunta recorrente ali para você sobre o futuro do orçamento para a habitação popular. Nesse ano está muito bom, teve uma suplementação, a gente vê os incorporadores bastante mais dispostos a investir, eles têm essa confiança de que vai haver recursos suficientes para financiar esse crescimento. Fica a pergunta, e para o ano que vem? Esse crescimento que está se projetando agora, ele é sustentável? Vai ter um orçamento forte para o ano que vem? Obrigado pela pergunta. Bom dia a todos. Prazer estar aqui conversando com vocês na ABCIP. Eu não tenho dúvida que a gente tem capacidade, o FGTS, de financiar a habitação popular nos próximos anos. A gente tem capacidade tanto de financiar no patamar desse ano, como recurso de subsídio do FGTS. Então, o FGTS, eu me lembro, Inês vai poder falar, mas eu me lembro, tenho 20 anos de governo, e desde o começo as pessoas falam essa questão, o FGTS não vai suportar, o FGTS não vai conseguir financiar a habitação popular. Eu vejo os números do FGTS, projeção para os próximos anos, ele tem capacidade de financiar a habitação popular. E mesmo se não tivesse, assim, eu acho que esse ano, todos vocês sabem, mas há uma migração natural do financiamento habitacional, que deveria ser financiado pela poupança, por vários motivos, não está sendo financiado. É normal que um pedaço dele migre para o FGTS. Também não acredito que esse será o cenário dos próximos anos. Eu acho que há uma tendência da poupança, em 2024, 2025, voltar a financiar, eu acredito, com a queda da Selic, mais fortemente a habitação. Então, você vê uma migração de imóveis usados para o FGTS ser financiado, enfim. Então, eu diria, não só que o FGTS tem capacidade, como a gente tem também alguns instrumentos, e entre eles vai acontecer a migração, voltar para a poupança, e alguns instrumentos, imóvel usado, etc., que pode, eventualmente, ter condições de serem destinadas para a poupança. E eu queria só reforçar, pegando a caroninha aqui, que eu acho que a gente fez no Habitação Popular, a gente destravou, junto com a Caixa, o crédito da habitação popular, né? Eu acho que estava um pouco... As condições estavam muito antigas, de renda, de teto de imóvel, enfim, também corrigindo o subsídio. Eu acho que a Caixa fez um trabalho excelente da Praz 420, que eu me lembro, Inês, quando a gente começou a conversar em fevereiro, março, as consultoras diziam, não, Ailton, a Caixa não vai fazer. E eu falei, pô, nós estamos trabalhando e conversando francamente para fazer. E os números são muito bons da habitação popular. Então, acho que hoje, agosto, é uma data para a gente olhar o que a gente começou a trabalhar em janeiro, fevereiro e março, e olhar que, opa,
Habitação popular tá com os instrumentos aprovados e está com resultado já forte nesses últimos meses. Mas me deixa concluir esse raciocínio sobre o orçamento do FGTS. A gente sabe, ele é resiliente, ele é importantíssimo. O mercado de habitação popular no Brasil é tão necessário, tão importante. Nesse ano teve suplementação. Quem trabalha no setor pode contar com isso para o ano que vem também? A minha resposta, que eu recebo muito essa pergunta, eu falo o seguinte: eu faço conta, eu sugiro a ABCIP, se eu fosse uma empresa, os economistas da empresa, façam contas. Eu olhando o FGTS, a disponibilidade que tem recurso aplicado em título do Tesouro, eu olhando a taxa de retorno desse fundo, quanto tempo demora o empréstimo habitacional retornar para o fundo, qual o fluxo desse recurso anual, e projete os próximos 4, 5 anos, pelo menos ou 10, se ele mantiver o nível desse ano, nós estamos rodando 97 bilhões, mais ou menos, de oneroso e mais 9,5 bilhões de subvenção. Projete, eu olhando os números, eu enxergo que ele é sustentável. E reforço, mesmo se acontecesse algo, a gente ia atuar. Olha, imóvel usado, pode ser mais, pode ser menos. Poupança, espero eu, volta a financiar a habitação com mais força. Os bancos privados reduziram muito o investimento em habitação. Não só popular, mas em habitação. Espero que esse movimento retorne. Então, eu tenho convicção que o FGTS consegue financiar, e mesmo se acontecesse algo, acho que temos instrumentos para ir calibrando, pró-cotista, enfim, tem vários instrumentos para você ir calibrando para garantir que não faltará recurso à habitação popular. Muito obrigado, Ailton. Inês, faz para a gente um balanço de como tem sido a atuação da Caixa em FGTS e SBPE nesse ano. Então, acho que a gente pode dizer que, do ponto de vista do FGTS, nós temos o melhor ano, considerando aí a nossa meta histórica, né? Nós temos já, em agosto, cerca de 59 bilhões contratados, que é um valor bem expressivo, né? Considerando o mês de julho. E estamos bastante otimistas, né? Como o Ailton colocou, né? Nós fizemos, né? Aí o Ministério das Cidades e a gente trabalhou muito junto, um conjunto de medidas que os 420 meses, a calibragem do subsídio, a diminuição da taxa de juros para Norte e Nordeste, enfim, estamos aí preparando para entrar com o FGTS Futuro, um conjunto de medidas que nos permitem dizer desse bom desempenho do FGTS. No que se refere ao SBPE, o que aconteceu é que a Caixa manteve aí, né, nós temos, se a gente observar, né, os grandes bancos, você teve uma retração, né, claramente uma retração nos investimentos do SBPE por conta aí da captação negativa da poupança, mas nós estamos, como banco público, temos aí uma obrigação de fazer o esforço de continuar emprestando, então a gente deve chegar esse ano a uns 75 bilhões, o que é um número bastante bom. Né, como a gente conversou ontem, né, a gente já pode até pedir música no Faustão, né, que nós nos vemos nossos 3 dias seguidos. É o terceiro evento da semana. Terceiro dia seguido. Então, a grande questão que se coloca é, bom, primeiro, se a poupança volta a ser na mesma intensidade o que foi, né, o que tem sido, se ela precisa ser revista, enfim. E a outra discussão que a BCIP também já cabeçou, que é a questão se é possível uma discussão sobre o compulsório para que a gente tenha mais recursos aí disponíveis. Mas nós estamos bastante otimistas em relação à execução das nossas metas esse ano. Inês, até você mencionou a poupança, e isso foi tema de uma discussão aqui mais cedo, dentro do painel sobre funding.
qual que é a perspectiva da Caixa para a poupança? Historicamente, né, quando os juros caem, a poupança acaba atraindo mais recursos. Você acha que esse comportamento vai se ver agora? Vai se ver logo? Vai ser gradual? Vai demorar um pouquinho? Não, eu acho que certamente, quando, né, a experiência histórica é quando você você diminui dos 2 dígitos, isso, a poupança se torna atraente e volta a crescer, né? Nós temos uma carteira muito robusta de poupança, por isso que a gente continua emprestando para o SBPE. Acho que a questão de futuro é essa, né? Em que medida a gente não tem que ter um novo olhar sobre a poupança, em que medida ela consegue aí suprir nos próximos anos, né? Ser menos volátil, né? Um novo olhar significa algum tipo de recalchutada na poupança? Acho que essa é uma discussão que acho que tem sido colocada. Eu acho que o Banco Central também está, imagino que esteja atento a isso. Acho que é importante a gente colocar na mesa isso. Tá bem. Luiz Alberto, vamos falar então como é que está a situação do crédito no Banco do Brasil. O que vocês têm de perspectiva? Como é que foi até aqui e como é que estão as perspectivas até o fim do ano? Bom dia, pessoal. Prazer também estar participando aqui das discussões da mesa. Tá? O Banco do Brasil, a gente fez aí um primeiro semestre, principalmente atingimos 48 bilhões no primeiro semestre de carteira. Tá? Essa carteira é composta praticamente por metade de recursos do SBPE e metade FGTS. Tá? E o destaque do primeiro semestre do FGTS na nossa atuação foi a linha do Procotista. A gente teve aí quase 140% de elevação comparada ao primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2023. Tá? Além também do financiamento à produção, em torno de 34%. Nessas duas modalidades, comparativo ali, foi o melhor semestre dos últimos 5 anos, dos últimos 10 semestres. Tá? E olhando um pouco para frente agora, né, com tudo que está sendo falado aqui, as melhorias que a gente tem discutido, né, desde taxa de juros para esse BPE, um ponto importante, a gente participou bastante das discussões, das melhorias aí, né, eu estou do Minha Casa Minha Vida, a gente entende que a gente deve fazer um segundo semestre, no mínimo, igual ao que a gente teve no primeiro semestre, e olhando para 2024 e 2025, a ideia é que a gente continue aí buscando bater esses recordes até agora. Tá? Luiz, o Minha Casa Minha Vida ele é trabalhado assim de uma maneira mais protagonista pela Caixa. O Banco do Brasil também atua? Ele faz? Como que o Banco do Brasil se posiciona nesse mercado? Então, Circe, é o que eu coloquei. A nossa carteira é composta até metade ali, praticamente, dessa carteira, ela é com recursos, né, de fonte FGTS, grande maioria de Minha Casa Minha Vida. Tá? A Minha Casa Minha Vida, como foi colocado, né, é um bicho diferente. Né? A gente tem assim, a forma de atuação, ela tem que ser muito bem analisada. Não dá para misturar ali a forma de se atuar com o SBPE com Minha Casa Minha Vida. Tá? A gente pega ali que o custo é dado, né? Você tem ali toda a parte da remuneração e a taxa de juros tem um teto máximo. Então, o que cabe a gente? A gente tem que fazer as análises de eficiência operacional, a gente precisa se adaptar ali para conseguir continuar fazendo as operações. Tá? As operações que se encaixam nas nossas análises, sim, o Banco do Brasil assim, ele está com a linha fixa, está na prateleira. Tá? A gente atua mais sempre se debruçando ali para tentar entender a melhor forma de fazer esse mix da carteira. Muito obrigado. Reinaldo, vamos falar agora sobre habitação popular em São Paulo, o trabalho da CDHU. Gostaria que você falasse, dentro das metas do governo do Estado de São Paulo, o que tem de investimento previsto no orçamento para 2023 e também para 2024. Muito bom dia ou boa tarde já a todos. Grato aí pela oportunidade, né, e parabéns pela organização do evento, sempre importante. Né? Nós, do governo do Estado, estamos assim num cenário diferente, digamos assim, dos recursos do Fundo de Garantia. Estamos aqui com banqueiros, né? O Fundo de Garantia,
vai bem, muito obrigado. Isso é muito bom e é muito bom mesmo, né? E a gente percebe que os recursos do Fundo de Garantia não tiveram paralisação mesmo nos processos difíceis aí das outras fontes, e isso tem garantido a manutenção do nível de emprego, né? Cidades como São Paulo, o estado como São Paulo agradece muito e é preciso. Vou falar um pouco do que é a CDHU. A CDHU é uma empresa de economia mista, com capital majoritário do Estado, tem pequenas participações de outras empresas do próprio Estado. Então, ela é quase que uma empresa pública, assim como a Caixa é uma empresa pública. E a CDHU é a maior Coab do Brasil, talvez do mundo hoje. Nós temos 270 mil créditos ativos na companhia. E isto gera de fluxo financeiro algo da ordem de 900 milhões por ano. Daí sai o custeio da companhia e também boa parte dos investimentos. E a gente recebe aportes do governo do Estado, como aumento de capital, para serem feitos os investimentos. Mas o Estado também aporta recursos na Secretaria, sob a aplicação direta do orçamento da Secretaria. Muito embora muitas das operações da Secretaria são operacionalizadas pela CDHU. Então, só dando uma contextualizada no que a gente faz. Esta semana foi encaminhado o projeto de lei do nosso PPA, PL 1244, está na Assembleia Legislativa, colocando para os próximos 4 anos 13 bilhões de investimentos, só de investimento, na área de habitação popular. Eu queria só pontuar que a gente vive um mundo bastante diferente daquele financiamento que é dirigido e é aplicado pelo Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia aplica recursos em todas as faixas, é verdade, mas ele aplica recursos para aquelas famílias que conseguem, de alguma maneira, comprovar cadastro, comprovar condição de renda. E a CDHU atua justamente numa faixa semelhante ao que o Ministério hoje das Cidades funciona, atua também, que é naquela população que não consegue acesso ao crédito. Não consegue acesso ao crédito por falta de cadastro, por nome sujo, uma série de condições que a retiram do crédito formal. A gente costuma dizer que o Fundo de Garantia atende à demanda, que é aquela população dotada de poder de compra. E a CDHU, e Coabs, e FAR, FDS, atua na necessidade, que é aquela família que tem necessidade habitacional, mas não tem condição de acessar o crédito. E daí deriva uma dificuldade muito grande de a gente, muitas vezes, perder a articulação dos 3 entes federativos. A Inês e eu estamos na batalha faz tempo, a gente vai e volta, né, Inês? Estamos juntos aí de novo, e a gente tem procurado fazer essa integração. O esforço, eu sou testemunha do trabalho da Inês, no esforço que tem de fazer essa integração. E é muito difícil alocar recursos do orçamento do orçamento geral, ou seja, da União, ou seja, do Estado, para a habitação popular, porque os volumes são, por demais, expressivos, né? Você vê que o governo federal, na área da aplicação direta do OGU, está aí, se eu entendi bem, são 7,5 bilhões, né? O Estado de São Paulo, neste ano, está aplicando 3,6 bi. Talvez o único Estado brasileiro que consiga mobilizar recursos desse tamanho para atuar. Então, se a gente olha e a gente entende a necessidade que o governo federal tem de rearticular suas formas de financiamento e suas fontes, mas a gente olha os quantitativos, eles são absolutamente insuficientes para sequer atender o que a gente precisa. E não estou aqui reclamando, eu só estou apontando o quanto é difícil mobilizar recursos e unir todos os órgãos federativos. O município de São Paulo aponta aí, tem feito os programas na área social, e o que eles chamam lá do programa Pode Entrar, também a articulação, você vê, vai para a licitação, é difícil, há uns travamentos de ordem até legais nesses processos. Então, sempre aplicar em habitação popular, fora do financiamento normal do Fundo de Garantia e do SBPE, é uma coisa muito difícil e custosa, porque a gente não tem só a aplicação da habitação em si, a gente tem que mobilizar recursos para infraestrutura, para equipamentos públicos,
e muitas vezes colado uma coisa na outra, e os orçamentos e cronogramas das pastas setoriais não se compatibilizam. Às vezes você termina um conjunto e a escola não está pronta, então a gente convive com outro tipo de realidade, né? Agora, mesmo as operações do Fundo de Garantia em São Paulo, e há depoimentos que a gente recebe de empresários que obtêm os recursos do Fundo de Garantia, que o apoio que o governo do Estado tem feito através do programa Casa Paulista, agora renovado, recentemente renovado, para muitos empreendimentos, especialmente do interior de São Paulo, não teriam sido viabilizados não fosse os recursos do Casa Paulista, por menor que eles sejam. A gente tem aplicações de subsídios complementares para as famílias. Na parceria que a gente tem com a Caixa Econômica Federal, o funcionamento é o seguinte: a gente coloca uma massa de recursos na Caixa Federal, a operação é da Caixa Federal, e na venda dos financiamentos das unidades pelos incorporadores, pelos empreendedores, é que a família adquirente que, se ela tem até 3 salários mínimos, ela tem um benefício do Estado de 10 mil, 11 mil, 13 mil, 16 mil, dependendo da cidade onde está localizado o empreendimento. E a gente tem depoimentos que isso tem sido crucial para viabilizar os empreendimentos, mesmo no estado de São Paulo, né? Então, assim, respondendo aí mais objetivamente sua pergunta, agora nós estamos com o projeto de lei do PPA na Assembleia Legislativa para ser aprovado. Isso deve ocorrer até o fim do ano. Vocês devem ter ouvido muitos depoimentos do governador. O governador coloca a habitação popular em São Paulo como prioridade, né? Dentre as prioridades maiores do Estado está a habitação. Até bem pouco tempo a habitação eu diria que estaria na 6ª prioridade, hoje eu digo que está na 3ª, pelo menos. Então, isso tem sido dito, né? É esse o ponto em que a gente está aqui hoje em termos de orçamento. Muito obrigado, Reinaldo. Ailton, ele tocou no ponto do Casa Paulista, que complementa o Minha Casa Minha Vida. Tem hoje um mapeamento de outras parcerias em outros estados ou cidades importantes que já estejam andando e outras que devam entrar em andamento logo? Eu tenho ouvido e conversado bastante com vários estados. A gente tem iniciativa desde Goiás, que já tinha iniciativa, Mato Grosso, o estado de Mato Grosso está fazendo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo já tem uma tradição, Paraná, acho que Amazonas, acho que todos os estados voltaram a discutir habitação. Ontem eu estava, como você falou, no fórum, eu disse, e repito aqui, vários municípios, estados voltaram a ter secretaria de habitação. E a gente está para regulamentar essa linha, Minha Casa Minha Vida, que é a cidades, que é a parceria com os estados. Eu queria aproveitar, a Pequeno falou bem, a gente tem algumas ações, Minha Casa Minha Vida, 10 bilhões, mais ou menos, porque 7, mas a gente tem a rural e entidades, mas dá uns 10 bilhões de orçamento, que é pouco, com certeza. Para o déficit habitacional, a gente tem muito pouco orçamento, mas é focado numa família que tem uma necessidade muito grande. Mas eu tenho oportunidade, como secretário de Habitação, conversar bastante com entidades. Eu estive aqui em São Paulo tem pouco tempo, e eu queria só dar um testemunho que me chamou muita atenção e eu enxergo esse mercado diferente hoje em dia. Eu fui ali na Guido Calói, aqui em São Paulo, e está lá, aliás, está até engraçado, está assim, Casa Verde e Amarela e Minha Casa Minha Vida, né? Ainda tem as 2 placas do empreendimento. E eu fui olhar assim, aqui do Calói, um imóvel de 220 mil, e eu conversei com algumas pessoas. A gente estava percebendo, eu percebi, né? Família que ganha ali 2.800, era o caso da família, 2.800, que morava no barraco, ali para baixo da Guido Calói. Ele falou, olha, eu pago R$700 no meu barraco ali. E eu acredito, há poucos investimentos com tanto retorno, e nem sempre fala isso, então vou roubar dela, há poucos investimentos que é tão focado em melhoria da saúde dessa família, que ela mora no barraco em condições de saneamento, vocês conhecem a periferia de São Paulo. Poucos investimentos. Tirar essa família que mora no barraco pagando R$700, botar ele no Minha Casa Minha Vida de 200, 220, enfim. Com apoio federal, com apoio de São Paulo. São Paulo dá R$16 mil, prefeitura também nos ajudando. Poucos investimentos eu vejo que é tão efetivo em saúde, qualidade de vida, humanidade, do que botar essa família desta renda no Minha Casa Minha Vida Cidades. Então, assim, acho que a gente tem que discutir
inclusive na poupança, como que a gente traz funding, fundos que estão olhando a questão ESG direto. Olha, a gente vai investir, eu vejo muito investimento assim, vou botar painel solar, isso é um investimento verde. Tirar essa família do barraco, colocar ela no Minha Casa Minha Vida e nos ajudar na entrada. Essa família mesmo que eu conversei, ele estava, eu acho que vai dar, mas a entrada ainda pesa. A gente focou muito na entrada, mas, de fato, o imóvel 230 mil para uma família que ganha 2.500, 2.600, ainda a entrada pesa, mas eu acredito muito na parceria com os estados e municípios. Já dei volta, mas... E acredito muito na gente discutir com o mercado financeiro, com os financiadores, que não há investimento com retorno mais social numa cidade igual a São Paulo do que trazer essa família para a legalidade. E eu estava no Rio de Janeiro, foi a mesma coisa que o secretário me disse. Ailton, eu tenho que combater a construção ilegal. Eu só consigo com crédito e subsídio. Aí, realmente, a gente está discutindo como é que eu vou combater a construção ilegal nas periferias. Olha, eu só dou crédito e subsídio para a construção legal. Aí a gente está dando, de fato, alternativa. Então, temos um desafio, eu insisto, dei voltas, mas da gente continuar focado nesse público. Tem um público, que a Pequeno disse, é outra situação, esse cara não tem crédito, não vai ter. Aí nós temos Minha Casa Minha Vida, pode entrar, enfim, tem vários alternativos. Mas tem um público que a gente vai conseguir, principalmente em São Paulo, que a renda é estável, tem renda estável. Claro que precisa de educação financeira, vejo muito ainda precisando de educação financeira, essa família de 2 salários mínimos, mas a gente vai conseguir trazer essa família para dentro do sistema. Essas famílias de mais baixa renda, né, tem realmente uma importância muito grande atendê-las. São principalmente dentro da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que ficou parado por um bom tempo por falta de orçamento no país. Foi reativado nesse governo. Mas aí o orçamento é principalmente o orçamento geral da União. E nessa semana teve aprovação do arcabouço fiscal e os economistas já saíram aí fazendo contas se a meta que foi proposta para o ano que vem vai ser cumprida. Então, fica alguma dúvida assim, de que vai ter um orçamento duradouro para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida? Isso está bem organizado dentro do governo? Você vê hoje que tem algum risco de corte, por exemplo, para o ano que vem? Pensando nessa faixa 1 que você destacou, assim, falando o quão importante ela é. Eu sou servidor do Tesouro Nacional, inclusive. Tenho 20 anos de Tesouro. Para mim, quando é prioridade de um presidente, tem orçamento. Assim, o primeiro lançamento do governo Lula foi Minha Casa Minha Vida. Então, assim, é prioridade total do presidente Minha Casa Minha Vida. E eu gosto de brincar lá com a minha equipe, que eu falo, poucos projetos do governo federal você coloca dinheiro e sai casa. Que é muito comum. Você fala assim, eu quero fazer um metrô, um VLT numa cidade grande. Do sonho de fazer um metrô, uma estação de tratamento de esgoto, de fazer um projeto grande, e ele virar a realidade, às vezes demora 10, 15 anos, mesmo a transposição do São Francisco, que era uma prioridade do governo, você vê quanto tempo demora entre o sonho e a realidade. Minha Casa Minha Vida não. Minha Casa Minha Vida é um programa desenhado em que você coloca 10 bi, nós estamos com seleção para publicar agora em setembro. Vou contratar agora, daqui 1 ano e meio a gente está entregando essas casas. Então, vejo a nossa vantagem competitiva coloquem o recurso orçamentário no Minha Casa Minha Vida, que você vai sair casa muito rápido. E assim, o governo vai enviar o orçamento agora, dia 31 de agosto, é a data limite para mandar o orçamento. A gente tem 10 bilhões, só para o FAR tem 8. Eu já aportei grande parte desse orçamento já no FAR, já está lá, o recurso separado. O mercado vai conhecer, as consultoras, todos, a família, cidadãos vão conhecer o orçamento do FAR para o ano que vem agora. Eu não tenho dúvidas que a gente terá recurso suficiente para honrar todas as contratações que a gente vai fazer. Dá para adiantar para a gente? O orçamento? Não, vai dia 31. Eu acho que está... Sempre pode ter corte. Vai que eu falo o número e mudam. Inês, Luiz, eu queria tocar no tema da inadimplência na carteira de crédito imobiliário. A gente também falou isso mais cedo, junto com os bancos privados, mas aproveitando que a gente está falando a gente está num painel sobre habitação popular, no segmento de mais baixa renda, vocês perceberam alguma alteração na inadimplência? A gente tem muitas famílias endividadas no Brasil,
a gente passou por uma situação difícil para a economia. Como é que se comportou a carteira? O inadimplência é um tema realmente sensível, né? Ainda mais quando a gente olha para Minha Casa Minha Vida, notadamente o faixa 2. Né? Então, é algo que a gente, assim, sempre no radar, a gente notou no último ano para cá. Né? Acho que pós-pandemia, durante a pandemia, teve alguns instrumentos ali de renegociação dessas operações, né? De prorrogação de parcelas. Então, conseguiu segurar essa inadimplência, aumentou, mas não foi um aumento tão significativo. E 2022 para cá, essa carteira continua aumentando um pouco e agora 2023 está estabilizada. Mas é realmente uma preocupação, né? Quando eu coloco ali que a operação do faixa 2, faixa 3, ali você tem o spread já dado, a inadimplência, se ela não bem controlada, a gente não conseguir ter alguns mitigadores de risco, você acaba dificultando ali a operacionalização. A operação ela não pode estar deficitária, então você tem que ou reduzir custo ou a gente conseguir mitigar a inadimplência. Tá? Então, isso sempre no radar e a gente vai fazendo ali as adequações. Mas, nos últimos meses, a gente percebe que a inadimplência ela estabilizou. Acho que tem duas coisas, né? Quer dizer, a questão da pandemia trouxe aí um desafio importante, né? Nós temos, né, como comportamento usual uma maior inadimplência nos primeiros meses do ano, né? A gente efeito material escolar, né? Quer dizer, todos os material escolar, IPTU, IPVA, né, vencem aí no início do ano e depois uma queda nessa inadimplência, né? Ela está caindo mais lentamente e a gente tem aí tem feito um acompanhamento da adimplência e um estabelecimento de condições negociais para controlar. Acho que esse é um tema permanente, não tem uma coisa que nos preocupe demasiado, né? Sob controle. E deixa também falando com os bancos públicos sobre taxa de juros. A gente também comentou isso mais cedo com os bancos privados. Gostaria de ouvir de Caixa e do Banco do Brasil, aí pensando em SBPE, e considerando também que agora a gente entrou num momento da economia com um ciclo de queda da Selic, e que, claro, outros fatores também fazem parte da conta para se manter ou subir, baixar os juros. Qual que é a cabeça hoje da Caixa? Tem alguma mudança na taxa em vista? Não, o brasiliano já disse isso nosso vice-presidente financeiro já disse isso na apresentação dos resultados. Não, isso não está no cenário por enquanto, né? Quer dizer, mas nós temos como diretriz ser a melhor taxa do mercado para o financiamento habitacional, por isso que nós temos uma participação expressiva no mercado do crédito imobiliário. Agora, eu acho que, consolidado as duas sinalizações de redução que foi feita na última reunião do Conselho Monetário, acho que isso começa a ser discutido, começa a haver uma pressão para isso. Mas, de novo, né, a nossa preocupação em voltar a captar poupança para que a gente consiga aí manter as nossas taxas como as melhores do mercado. Muito obrigado, Inês. Luiz, e vocês? Baixam juros, não? Corrobora com a visão da Inês. Tá? No banco, a gente também tem conversado, né, monitorado taxa de juros. O nosso mix de funding aí é um pouco diferente dos demais bancos. Né? Nós, pela poupança rural, o nosso mix no SBPE acaba sendo direcionado a maior parte dos recursos, né, ali para o crédito agro e um pedaço ali, a grosso modo, de 10% para SBPE. Tá? Então, a gente já vem, né, há muito tempo, a gente controla, né, esse mix de funding. O nosso funding ele já é sobre aplicado de poupança, a gente faz mix com LCI. Então, ele fica muito ali, tem reflexo muito direto da taxa de juros. Então, com o cenário de queda de taxa de juros, a tendência é que a gente vai conseguir se adequar. Tá? Mas, no curto prazo, a gente assim, não está no radar também
2023 e começo de 2024 não está no radar queda nas taxas atuais. Vocês tá? combinaram com os bancos privados, porque ninguém vai reduzir juro tão cedo aqui. Né? Não, depende dos movimentos de mercado. Acho que não só a taxa de juros, como foi falado até agora nos outros painéis. Acho que essa é a avaliação desse cenário como um todo. Tá? Acho que isso que vai realmente fazer com que a gente consiga se adequar. Reinaldo, o governo do estado de São Paulo inovou esse ano com um programa próprio de habitação popular, que foi o Pode Entrar. Melhor dizendo, a Prefeitura de São Paulo, não o governo. A CDHU está participando também? Deixa eu falar um pouco da inadimplência da CDHU, né, da taxa de juros que a gente opera, e eu entro nas conversas com a Prefeitura. A CDHU, na pandemia, tinha um nível de inadimplemento da ordem de 18%. Na pandemia, foi para 25% e hoje retorna para a casa dos 18%, 17%. Então, nós temos uma estabilidade ainda num nível elevado, mas, historicamente, não tem passado disso. Né? Nós operamos com juros zero nas operações que a gente faz, e até negativo na medida em que a gente aplica subsídio. Então, a gente vive um mundo diferente dessa... Claro, o Fundo de Garantia precisa da remuneração, isso tem uma lógica de rentabilidade do fundo, né, porque o dinheiro é do trabalhador, enfim. A CDHU opera com recursos próprios. Né. Nós temos um pacto com a Prefeitura, está em curso a gente fazer um convênio... Reinaldo, perdão, 18% de inadimplência me soou bastante alto. Como é que vocês lidam com isso? É o perfil que a gente tem da população. Né? A gente tem notícia de que o Minha Casa Minha Vida do faixa 1 aí é bem maior que isso. Né? Então, é maior do que isso? Não mas ele falou bem, nós estamos falando de uma família que jamais passaria no crédito, né? É uma família que é negativa. A gente faz Minha Casa Minha Vida para negativado, a gente nem olha, né? Se é negativado ou não. Desculpa. Não, acredite, ele está estabilizado, a gente convive bem. É claro que se tivesse um retorno melhor, né, a gente poderia aplicar mais. Mesmo assim, essa carteira rende 900 milhões por ano. O volume quantitativo é bastante grande. O esforço de fazer essa cobrança é bastante grande. Você tem aí as políticas de retomada, quando você trata também, você vai fazer uma retomada, uma reintegração num financiamento de garantia fiduciária, que a gente opera também, mas uma coisa é reintegrar uma unidade de uma população, de uma família pobre, que a gente fez o financiamento, outra coisa é de quem teve ali uma oportunidade, tinha renda para isso. Então, para nós, tudo é bem mais difícil de operar, né? Sendo uma entidade pública. E sobre o Pode Entrar? Pode Entrar, a gente está aí em negociações com a Prefeitura, de fazer um convênio com eles, junto com a Coab também. A gente tem uma parceria com a Coab na PPP de habitação que eles têm. Está bem encaminhada a conversa com a Prefeitura. E tem uma ideia de a gente dividir recursos. A gente tem defendido que, quando a gente faz junto, a gente gasta metade do dinheiro. Né? Então, a gente consegue fazer mais. Se cada um quiser fazer sozinho, vai ficar mais difícil, vai fazer menos. Então, a parceria do governador com o prefeito Ricardo Nunes é forte, está estabelecida, e a gente tem a determinação para operar com a Prefeitura e também fortalecer os laços que a gente já tem com a Caixa Econômica Federal. A gente tem uma parceria bastante importante. Então, na verdade, é por isso que eu defendo, eu falo dessa integração dos 3 entes federativos, que isso aí é fundamental. Ninguém consegue desenvolver uma política particular de habitação que vá muito longe. Então, o esforço é bastante grande aí. Obrigado. Ailton, deixa eu trazer uma pergunta da produção aqui para você. O alto custo de observância tem sido um limitador para a entrada de mais instituições financeiras como repassadoras de recursos do FGTS. Como o Ministério das Cidades vê a redução desse custo e a simplificação dos processos para a entrada de mais instituições financeiras como repassadoras do FGTS? Vou responder fácil essa daí. Eu acho que nunca fui procurado. Foi interessante essa pergunta, porque eu nunca fui procurado para falar disso. Né? Então, minha resposta é simples. Assim. Eu acho que se os bancos estão percebendo essa dificuldade de acessar da rotina constante de mudanças no FGTS, enfim, eu acho que vamos discutir, vamos fazer uma agenda sobre isso. Né? Eu acho que eu falei,
a gente tem que financiar a habitação popular, com recursos do FGTS, poupança, com mais bancos. Eu acho que é muito saudável, mais bancos entrarem neste mercado. Eu falo, financiar o cara que ganha ali 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, é o foco da política. A gente percebe que essa família tem capacidade de financiar. Então, trazer bancos, mais gente, mais agentes financeiros, para compartilhar o risco dessa família, é espetacular. Então, na minha Ministério da Cidade, Secretaria de Habitação, está disposto a discutir isso e mais instrumentos. Acho que a gente tem que aproveitar os próximos 3 anos para a gente discutir muito a habitação popular e trazer instrumentos de mercado. Como é que a gente traz mais gente para financiar essa família? Acho que a Caixa faz um trabalho espetacular, mas eu acho que mais gente, correndo mais riscos. Veja, tem um mercado aí todo para ser explorado. O Brasil tem um potencial de construção, é só andar nas cidades, né? Você vê o nosso déficit habitacional, tem 26 agora, 26 milhões de casas inadequadas que precisam de melhoria. A gente tem um déficit que vai ser divulgado pelo IBGE no censo, mas era de 6 milhões de casas. Então, a gente tem um mercado todo para ser desenvolvido e vai ter uma agenda super importante para o Ministério das Cidades. Hoje, no painel de abertura pela manhã, a Ana Vescov, do Santander, vinha discutindo opções de funding e chegou a mencionar, não se aprofundou, mas chegou a mencionar a possibilidade de o FGTS vir a ser, digamos, não exatamente as palavras dela, mas ela indicou que o FGTS poderia ser melhor aproveitado para financiar a habitação. Talvez até assim, mais próximo do mercado de capitais. Hoje vocês têm alguma coisa pensada para o FGTS? Algo que poderia fazer com que ele ampliasse suas atuações? A gente tem como política usar o máximo do recurso do FGTS para quem ganha menos. Se você olha o FGTS, é interessante que eu fiz mestrado em economia e eu estava em economia do trabalho. E eu me assustei com o número do FGTS. O FGTS, a gente acha o mercado de trabalho uma pirâmide, mas quando você olha o FGTS, ele é muito pior. 14% das pessoas que têm FGTS ficam com quase 90% dos recursos. Então, é comum alguém ter 1 milhão, 1,5 milhão aplicado no FGTS. Ele ficou a vida inteira, 40 anos ali, nunca sacou, e o cara que era diretor de empresas, enfim. O FGTS, então, já tem uma característica da gente usá-lo para financiar quem mais precisa. Então, Minha Casa Minha Vida é isso. A gente está muito focado. Reduzimos taxa de juros, aumentamos o subsídio, criamos uma nova faixa abaixo de R$2.000. Estamos fazendo um esforço gigantesco para financiar esta família, né, que ganha ali um salário mínimo, 2, 3, enfim, até R$8.000. Iniciativas que tragam o mercado de capitais para financiar esse público, espetacular. O Ministério vai discutir, vai estudar profundamente e está na nossa política. Não, mas, na verdade, se eu entendi, o FGTS tem uma política de investimento, digamos, tomar mais risco para poder financiar mais habitação. É isso a proposta? É um outro tipo de... a questão é da garantia que o FGTS tem na sua gestão para garantir aí, a remuneração que está estabelecida, né? Que, aliás, esse é um debate importante aí pela ADI que está no Supremo. Agora, o que eu acho que é uma questão relevante para o setor aí discutir, né? Quando na discussão do Minha Casa Minha Vida, qual era, acho que assim, se a gente conseguiu, tem vários avanços, mas um avanço, olha, a gente tem nós queremos que, do setor de construção civil, haja um nicho de mercado para a habitação popular, né? Acho que essa discussão vale para o setor financeiro, quer dizer, quais são os atores que estão dispostos. Mas aí é isso, né? Quer dizer, você tem características muito específicas, né? A questão do risco e a questão
de uma operação nacional, né, que também são atributos que a Caixa acumulou, né, durante a sua história para poder fazer e aprender e ter como sua atuação preferencial, né, sua atuação histórica no setor de habitação popular, né? Acho que esse é um desafio importante, né, de criar instituições financeiras, aí pensando as fintechs, tal, que sejam e atrair outros capitais, porque essa que é a questão, né? Nós podemos pensar, né, tem uma discussão forte sobre retrofit, nós podemos pensar numa captação dos fundos verdes para financiar retrofit, para não usar o recurso do FGTS para isso. Isso é uma discussão importante. Outros materiais que podem potencializar a atuação da construção civil como uma indústria, né, que hoje ela ainda é intensiva em mão de obra. Isso não é um gargalo agora, mas pode vir a ser. Acho que a gente tem espaço para muita gente, né? Somos um país muito grande, precisamos ofertar, de alguma maneira, né, não necessariamente o governo, mas 1 milhão de moradias anos, pelo menos pelos próximos 40 anos. Então, tem lugar para todo mundo. Que bom. Acho que quanto mais gente, melhor para atuar nesse segmento. Nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a Inês, o Ailton, Luiz Alberto, Reinaldo. Muito obrigado pela participação de vocês e de todo mundo que assistiu mais esse painel aqui no ABCIP Summit. Mas me deixa roubar 1 minuto só. Opa! Eu acho que tem uma oportunidade para o Fundo de Garantia ajudarem no mercado de capitais. Nós devemos fazer, com esse fluxo que a CDHU tem, nós queremos fazer uma emissão de CRI e o Fundo de Garantia tem linhas para adquirir esses títulos. Então, nós vamos desenvolver isso, vamos querer atuar, sim, nisso daí. Temos como oferecer um bom ativo até para quem investe nesses papéis. Interessante, hein? Securitização nesse segmento. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez aos painelistas, ao Circe Bonatelli pela mediação de mais um painel, a vocês pela participação. E agora nós vamos fazer uma pausa de 1 hora para o almoço e voltaremos pontualmente às 14h05 para seguirmos com a nossa agenda. Bom almoço a todos.